Aqueles que estão de posse da palavra de Deus, abra em Salmo de número 116. Amém? Salmo de número 116. Eu peço aos irmãos, vamos fazer a leitura de pé. Você sabe por que, meus irmãos, fazemos a leitura de pé? Muitos acham que é pela reverência pela palavra. Não somente. Reverência é quando você entra de um culto, passou aquela porta, você tem que ter reverência no momento de culto, quando estão orando, quando estão louvando, quando estão lendo a palavra, quando estão pregando a palavra, o que for feito nos elementos de culto, meus irmãos, temos que ter reverência. Agora, é um bom costume de fazer a leitura do texto sagrado de pé, porque quando Deus levanta Esdras para estar restaurando o ensino em Israel, quando ele pega a lei de Moisés, é dado a ele o rolo, e ele começa a ler, o povo fica todos de pé, para ouvir a palavra de Deus, um sinal de respeito e reverência, ficar de pé. Então, por esse motivo, nós também temos esse bom costume, para não esquecermos que a palavra de Deus, ela é digna de toda aceitação, amém? Salmo de número 116, o som está ótimo, está maravilha do céu. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, encontrei aperto e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem, porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas, os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor, na terra dos viventes. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor, agora, na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, deveras sou teu servo, sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras, oferecer-te-ei sacrifícios de louvor, invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor, que possa fazê-lo na presença de todo o meu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor, amém? Meus irmãos, acabamos de fazer menção, se assente por favor, incline toda a tua atenção para a explanação da palavra de Deus.
Meus irmãos, aqui o salmista Davi, ele tem uma revelação em cânticos poéticos, aonde ele externa as experiências que ele tem na vivência com Deus, sabendo, meus irmãos, de início, uma coisa que ele começa no seu cântico, que ele ama ao Senhor. Amar o Senhor é o princípio, meus irmãos, de toda lei. Amar o Senhor é o dever de todos aqueles que servem ao Senhor. Amar o Senhor, meus irmãos, é o atributo de Deus que é necessário que venhamos de estar tendo o mesmo por Ele. Deus nos ama com amor ágape, amor perfeito, amor incondicional. É um amor, meus irmãos, que não tem comparação com o amor de mãe, de pai, de filho, de ninguém. Deus prova o seu amor para conosco, pelo seu cuidado, pelo envio do seu Filho, pela morte salvífica. E por isso aqui, meus irmãos, o salmista, no teu tempo, ele vai estar remetendo em uma canção que ama ao Senhor. Nós precisamos também, meus irmãos, que a nossa alma, que o nosso coração venha estar externando amor pelo Senhor. Sabe, meus irmãos, eu amo o Senhor Jesus acima de todas as coisas. O sentimento mais forte que eu tenho na minha alma, no meu coração, é o meu amor por Jesus. E por isso, meus irmãos, que todos que estão aqui nessa noite, que o seu amor por Jesus venha ser o amor mais forte, sabendo que todo aquele que ama é um relacionamento. E o salmista Davi, ele vai dizer que Deus ouve a sua voz e súplica quando nós oramos, quando nós clamamos, quando nós suplicamos, quando nós remetemos a Deus, Ele ouve. Nós não estamos num relacionamento sozinho. Nós estamos em um relacionamento aonde o outro lado, meus irmãos, tem um amor por nós e nos ouve e nos atende. Deus ouve e Deus atende. E o que o salmista vai dizer, que Deus inclinou para mim os seus ouvidos. Todo aquele que ama o Senhor, que clama a Deus, que suplica a Deus, Deus inclina para esse tal e ouve. Meus irmãos, só quem tem relacionamento com Deus tem o poder de fazer o Todo-Poderoso se inclinar para a ação que está sendo feita. Na perspectiva neotestamentária, a palavra de Deus diz que a oração feita pelo justo, ela pode muito em seus efeitos. O que significa isso? Que Deus só ouve oração do seu povo. Deus não ouve oração de religiões. Deus não ouve, meus irmãos, porque Deus só ouve a oração de quem ama Ele acima de todas as coisas. Pastor, que isso? Deus não ouve? Ouve sim. Quando aquele rapaz, aquela mulher diz assim: Senhor, me livra dessa morte, me livra desse lar, se o Senhor me tirar desse hospital, se o Senhor me tirar daqui, se o Senhor me livrar, eu vou te servir. Deus ouve para a conversão. Agora, na vivência
Deus só se inclina para aqueles que têm relacionamento com Ele. Você pode postar no Facebook, Instagram, status, compartilhar a palavra de Deus, amém, compartilhe mesmo, mas Deus ouvir, meus irmãos, somente em relacionamento. Deus inclina, porque o salmista invocou, enquanto vive. Invocar é trazer o nome de Deus, invocação, eu estou invocando o nome do Senhor. Quando nós estamos num culto, quando nós oramos, nós invocamos o nome do Senhor. Agora, enquanto eu viver, é uma vida, não é só momentos. O salmista, ele vai estar expressando que nos momentos difíceis da vida dele, ele clamou, ele invocou, e Deus ouviu. No verso 3, os cordéis da morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim, encontrei aperto e tristeza. O salmista está dizendo que ele estava perto da morte, que ele estava em um momento aonde houve angústia da morte, que se apoderou dele, agonia. Agora, todos aqueles que servem a Deus, que ama a Deus, que ora, que busca, que invoca, pode viver momentos de agonia, pode ter momentos de angústia, pode viver momentos de aperto, pode viver momentos de tristeza, porque, meus irmãos, Deus permite aqueles que servem a Deus ser cercado, ser afrontado, ser caluniado, ser perseguido. Deus não tira, nós não somos imunes disso, Deus permite, mas aqueles que servem a Deus, em qualquer circunstância, meu irmão, sempre estará invocando o nome dEle, porque o nome dEle, meu irmão, quando invocamos nos momentos difíceis da nossa vida, Ele sempre estará com as suas mãos poderosas nos livrando, porque Deus ouviu o seu clamor. Verso 4, então invocarei o nome do Senhor, dizendo: Senhor, livra a minha alma. Se tem alguém aqui nessa noite, que está com a alma abatida, decepcionada, triste, cabisbaixa, moribundo, sem ânimo, porque recebeu bombardeios pesados da vida, de terceiros, de pessoas, está com agonia, está com tristeza. O salmista ensina uma coisa: invocar o nome do Senhor. Invoca Ele, meus irmãos, porque Ele ouve, Ele vai se inclinar para você e te trará o escape. Ele traz o escape. Então, Deus está conosco, Deus está contigo, nós não estamos sozinhos, e por isso, meus irmãos, Deus permite, porque em toda a nossa vida, enquanto nós vivermos, precisamos invocar o nome do Todo-Poderoso, amém? Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. Deus é justo, meus irmãos, Ele é justo, Ele é piedoso, Ele tem piedade de nós, Ele é justo e tem misericórdia. Agora, meus irmãos,
tem problemas que nós entramos, tem situações que provocamos, tem situações que nós sabemos que está errado, mas queremos pagar para ver. E acontece coisas na nossa vida que vivemos sem necessidade. Agora, eu não sei qual foi o momento que Davi passou por essa situação, mas uma coisa eu sei, que ele vai expressar que Deus tem piedade de nós. Deus tem piedade de mim, meus irmãos. Independente que foi alguma coisa que você entrou que sabia que não ia dar certo, que ia dar ruim, e está vivendo agonia, está vivendo situações difíceis, Ele é justo, Ele tem misericórdia de nós, Ele tem misericórdia de mim, tem misericórdia de você, porque tem lutas, meus irmãos, que vivemos porque somos fiéis, e tem outras lutas que porque somos infiéis. Mas independente de qual seja o quadro, se você foi fiel ou não, Deus, Ele é justo para contigo, então Ele tem piedade e tem misericórdia. A palavra misericórdia, ela tem duas conotações, miseriam, cordians, no latim. Miserians vem da palavra miséria, cordians, coração. Misericordians, ou seja, Deus, Ele olha para a nossa miséria e tem coração, tem compaixão de nós. Agora, eu, meus irmãos, sou um miserável homem, que preciso, que dependo do agir de Deus na minha vida, porque todo aquele, meus irmãos, que reconhece que tem uma miséria, que é o pecado, sempre irá de reconhecer que precisa do favor de Deus. Agora, quem não reconhece, está tudo certo, eu faço certo, e é isso e aquilo, está tendo uma vida de governo humano. Eu governo a minha vida, eu sei o que eu faço, eu não. Meus irmãos, vamos fazer igual o salmista, porque eu sei que Deus, Ele me observa, e a compaixão dEle sobre a minha vida, que é algo maravilhoso. Meus irmãos, se você está aqui nessa noite, foi as misericórdias do Senhor, que foi a causa de nós não sermos consumidos, por isso ela não tem fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. As misericórdias do Senhor se renovam sobre nós, meus irmãos. O Senhor guarda os simples. Agora no verso 6, ele diz que Deus guarda os simples. Aqui é um rei falando. Aqui foi o maior rei que Israel teve. Aqui foi o maior guerreiro que teve em Israel como rei. Davi era uma máquina de guerra, uma máquina de matar. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem que vivia os propósitos de sinceridade com Deus. Vacilou em um momento da sua vida? Vacilou. Mas Deus o poupou e perdoou e viveu as consequências, sim. Mas ele vai dizer que ele é simples. Temos que ser simples na presença de Deus. Deus guarda pessoas simples. Deus guarda pessoas humildes, quebrantadas. Deus guarda. Deus está te guardando. E o guardar de Deus é isso. Pastor, mas a luta não acabou. Eu tenho tristeza ainda, eu estou com agonia ainda. Calma, vai cessar. Terá o tempo certo para cessar. Ele está te guardando no meio disso. Olha aí, você se levanta para trabalhar, você se levanta ainda para orar, você se levanta para vir para a igreja, você tem ainda compromisso. Deus está te guardando, meu irmão. Agora, se você está dessa maneira, igual o salmista Davi, que você clame ao Senhor.
agora ele vai remeter ao passado. Estava abatido, mas ele me livrou. Estava abatido, é um momento. Estava abatido, é um momento. É um momento, calma que é um momento. O diabo quer tirar a estabilidade emocional e psicológica nossa, porque ele sabe quando nós perdemos a estabilidade racional e emocional, nós fazemos besteiras. Nós não queremos servir Deus quando o emocional está abalado, que as coisas acontecem. Nós deixamos as coisas de Deus, deixamos até de acreditar em Deus, naufragamos na fé. Uma hora está, uma hora não está, uma hora está, uma hora não está. Oscilações, porque o diabo está bombardeando, meus irmãos, os sentimentos e as mentes das pessoas. Ele livra-me. Agora, está passando por dificuldades, agonia, clama a Ele. Clama a Ele. Você pode fazer o que for. Você pode ir para Dubai, pode ir para Disney, que só vai ter um momento, vai gastar dinheiro, tirar umas fotos, postou no Facebook e daqui a pouco a agonia volta de novo, que só distraiu o seu sentimento. Só Deus, meu irmão, pode nos livrar de momentos difíceis na nossa vida. Só Deus. Você pode fazer tudo, o que for. Se estiver fazendo, clamando a Deus, aí sim. Buscando a Deus, aí sim. Agora, meus irmãos, verso 7, volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Ou seja, foi um momento. A alma agora repousou, porque Deus agiu com benevolência. Deus agiu com livramento. Deus agiu com braço forte. Ninguém, meu irmão, aguenta andar muito tempo tribulado, angustiado. Senão você não dorme. Senão você não consegue trabalhar direito. É uma grande preocupação. O salmista está ensinando aqui que a situação que ele estava, ele clamou, Deus ouviu, inclinou para ele, ouviu, livrou ele, agora a alma dele está em repouso. Quem sabe é hoje, quem sabe é hoje, Deus faz a sua alma repousar, meu irmão, porque o que tem de pessoas, meu irmão, sofrendo pressões emocionais, psicológicas, meu irmão, que não estão aguentando, se sustentando, não estão conseguindo caminhar, mulheres estão ficando frustradas, homens frustrados que servem a Deus. Meu irmão, você tem o poder de Deus, você tem o Espírito Santo de Deus, Ele tem o poder, meu irmão, Ele tem o poder de sanar essa situação, Ele tem o poder de mudar o cenário de qualquer um, porque Ele é poderoso. Basta uma palavra desse Deus e algo acontece, o milagre acontece. Ele tem o poder de trazer existência aquilo que não existe, como já se fosse, meu irmão, porque Ele é poderoso, poderoso, glória, Deus poderoso. Estou agoniado, estou triste, estou cabisbaixo, pastor, estou com tristeza, mas eu estou com Deus, eu estou clamando a Deus. A hora, meu irmão, de vir um repouso sobre a sua alma vai chegar. O repouso da alma, meu irmão, é algo que é maravilhoso. É a paz que vem de Deus, a paz que vem do príncipe da paz, a paz que excede todo o entendimento. Nós entendemos
Da onde vem essa paz? Não a paz que o mundo dá, meu irmão, mas a paz que vem de Deus. Em tantos momentos da minha vida, meu irmão, igreja, centro de recuperação, no trabalho, em casa, que eu passei por tantas dificuldades, que a nossa alma, ela sente. Você não tem como botar um escudo na sua alma, na sua mente. Eu sou impenetrável. Mentira, mentira. A nossa alma é frágil, ela sente. Deus permite a gente sentir. Mas uma coisa é certa, que esse Deus Todo-Poderoso, no meio de 8 bilhões de pessoas no planeta Terra, você clamar, Ele te ouve, e Ele te livra, Ele te livra, Ele te livra. Faz, meu irmão, coloca na prática. Clamar, invocar, é algo forte. Não é uma oração que a gente faz quando acorda, antes de tomar um café da manhã, antes de almoçar, antes de fazer a refeição da tarde, antes de jantar, antes de dormir, não. Invocação do nome do Senhor é para vir com intervenção divina, e não é algo tão formal assim, não é algo tão simplificado assim. É o grito da alma, é a nossa alma orando, é a nossa alma gemendo, é a nossa alma suplicando, é a nossa alma, meu irmão, falando com Deus Todo-Poderoso. Meu irmão, minha irmã, o que nós precisamos, o que você precisa, é de ouvir Deus falar contigo, meu irmão, porque quando Deus fala, alívio, a paz, a segurança, e sabemos que Deus está conosco. Mais uma vez, no Salmo, ele aponta para o livramento, porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas, os meus pés da queda. Mais uma vez, ele frisa a sua situação difícil, morte. Ele estava chorando, queda, seus pés da queda, o cerco tinha fechado. Mais uma vez, ele vai lembrar. Agora, verso 9: andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. O que é andar mediante a face do Senhor? É você ter uma vida com Deus, falando com Deus, face a face, mano a mano. Fecha a porta do teu quarto e fala com o Pai em secreto. É falar com Deus, face a face, diante do trono de Deus, diante do Todo-Poderoso, diante daquele que te criou, daquele que tem cuidado da tua vida, cuidado da minha vida. Face a face, enquanto eu viver, estarei com Ele face a face. Agora, estar com Ele face a face é independente do que você passa, é independente da situação, é independente de tudo. Agora, se veio o dia do sofrimento, se veio o dia mau, é face a face com o Senhor também, é face a face com Ele, porque o dia mau, o dia da angústia, vem para todos, e por isso ele diz: andarei perante o Senhor. Andar perante ao Senhor é andar mediante a sua presença, buscando o Senhor, perante Ele, diante dEle, diante do Todo-Poderoso. Cri, por isso falei, estive muito aflito. Olha agora, cri, falei, estive muito aflito mesmo. Ou seja, ele é sincero,
A sinceridade diante de Deus, meu irmão, é o que faz a gente sair das situações. Quando ele dizia, na minha precipitação, todo homem é mentira, teve pessoas que também decepcionaram ele. Já viu quando o populacho fala, eu prefiro o meu cachorro do que ter fulano de tal, eu prefiro, o meu cachorro é melhor amigo do homem do que pessoas, eu prefiro, porque são pessoas decepcionadas com pessoas, prefere mais os animais para menosprezar as pessoas, porque essas pessoas maltrataram, magoaram, e as pessoas, elas pegam, não acredito em ninguém, eu não acredito em ninguém, pastor, eu não acredito em pastor nenhum, não acredito em ninguém mais de igreja, eu estou desacreditado. Quando a pessoa chega a falar esse ponto, porque foi muito decepcionada, foi muito decepcionado, foi muito abalado, foi muito, criticado, foi muito bombardeado. Eu já cheguei a pontos de não acreditar mais em ninguém. Eu já cheguei a ponto de não acreditar, até mesmo em pessoas. E falei no meu coração, não, esse sentimento que tem que sair de dentro de mim. Agora, esse sentimento que foi externado. Aí no verso 12, começa agora o canto da vitória de Davi. Ele vai estar expondo a gratidão por Deus. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Meus irmãos, Deus nos beneficiou sempre com alguma coisa. Eu vivo os benefícios de Deus. Estou há 20 anos na caminhada, vivi muitas coisas, até ver morte, situação de morte, até entregar minha alma. Eu cheguei ao ponto de falar, eu vou morrer hoje, nessa noite eu vou entregar minha alma. Situações difíceis, desespero, lágrimas, luto, decepção, mas no meio disso tudo, eu vi as mãos de Deus me livrando, sempre me livrando, sempre me livrando, para me manter na sua presença. Que darei eu pelos benefícios que Ele tem feito? O que daremos nós agora pelos benefícios que Deus tem feito em tua vida, meu irmão? O que daremos? Aí ele vai dizer, tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Ele, cantando, salmodiano, fez uma comparação com um cálice de alegria, um cálice de vinho, um cálice da salvação. O maior benefício que temos é a salvação. O maior benefício que recebemos da parte de Deus é a salvação da nossa alma da condenação do inferno. É o maior benefício, o maior. Agora, enquanto você viver, nós temos que agradecer a Ele, invocando o nome dEle, servindo a Ele. Porque o maior benefício que Deus trouxe na nossa vida, meus irmãos, não foi saúde, não foi dinheiro, não foi posição, foi a salvação da nossa alma. Agora, meus irmãos, invocarei o nome do Senhor. Mas olha a responsabilidade que ele teve. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Votos. Tem pessoas, meus irmãos, que tem sacrifício. É difícil servir, ainda mais fazer voto com Deus. Meus irmãos, fazer voto com Deus tem que ser cumprido. Não é como fazem aí,
voto, fazem um voto com Deus, meus irmãos, um voto de R$ 100. O envelope vermelho é um voto de 500, faz esse voto, faz esse compromisso com Deus. Se você não tiver esse dinheiro, pega o dinheiro do aluguel, mas faz o voto. Se você não tiver o dinheiro, vende seu carro, faz o empréstimo, mas não deixe de pegar o envelope e cumprir o seu voto com Deus. Mudaram. Meus irmãos, muitos pastores mudaram. As pessoas não sabem o que é voto com Deus, fazer voto com Deus. Prometer algo a Deus, porque Ele fez algo. Deus, eu te prometo, que esse ano, eu irei de fazer isso diante de Deus. Agora, se você quiser fazer um voto com Deus financeiro, é você. Eu não posso estipular aqui, voto para os irmãos de 1.000, de 10.000, eu estipular. Deus, vou fazer um voto contigo no valor X, e esse valor eu vou comprar 10 cestas básicas, e eu vou dar para os pobres. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Faça isso, durante um ano, eu vou cumprir diante do teu povo, Senhor, eu vou ajudar pessoas. Voto, quando nós fazemos, não é somente particularidade nossa, mas é votos para compartilhar. Por isso, você pode fazer votos com Deus, fazer promessas, não é deixar o cabelo crescer da criança, isso, aquilo, não é essas coisas místicas que existe na nossa cultura de religiosidade brasileira, não é isso. Compromisso, cumprir o que falou. Hoje, meus irmãos, precisamos de pessoas que venham cumprir o que colocou diante de Deus. Cumprir com a palavra, ter palavra diante de Deus. Preciosa vista do Senhor é a morte dos seus santos. Aqui, ele vai ter um salto de revelação, dizendo que é precioso quem morre na presença de Deus. Pastor, diante de Deus, um salvo quando morre é precioso. A família sofre, a esposa, os filhos, marido, que seja, sofre, mas diante de Deus, quando alguém é fiel a Ele, quando morre, é precioso aos olhos de Deus. Então vai acontecer com todos nós aqui um dia. Todo dia, um dia, melhor dizendo, nós iremos de entrar numa sepultura. Todo dia. Você que foi fiel a Deus na sua vida, na sua caminhada, será maravilhoso, precioso aos olhos de Deus, porque a tua vida foi com Deus. A sua vida, você é mulher de Deus, você é homem de Deus. O Senhor deverás o teu servo, sou teu servo, filho da tua serva, soltaste as minhas ataduras, oferecer-te-ei sacrifícios de louvor, invocarei o teu nome, o nome do Senhor. Mais uma vez pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Israel, louvai ao Senhor. Oh glória. Conclusão para terminar essa mensagem: amar o Senhor, tenha uma vida mediante a Ele face a face. Está passando dias difíceis, clama a Ele, busca Ele, que Ele te ouve, Ele vai trazer a sua alma por repouso. Agora, está tudo bem? Tá, pastor. Faz votos com Deus. Pastor, está tudo mal.
faz votos com Deus também. Porque Deus, meus irmãos, os votos que fazemos diante dele, porque ele é justo, sempre será, meus irmãos, algo que precisamos. Nós não sabemos orar como devemos, mas se o Espírito Santo te conduzir a esse voto, for algo que é necessário na tua vida, irá de acontecer. Se for algo que não for necessário, terá um não de Deus, porque Deus é assim. E por isso que tem muitas coisas que não acontecem na vida de milhares, que tem pedido coisas a Deus que não é prioridade. Faz voto com Deus. E sabe qual é o maior voto que eu faço com Deus? De estar de pé na sua presença. Você sabe por que eu busco a Deus? Para estar de pé na sua presença. Você sabe por que eu persevero em estar fazendo a obra de Deus mediante a tantas problemáticas? Porque eu preciso estar de pé diante de Deus. Você sabe qual é a minha maior luta, meu irmão? A minha maior luta é para orar. Qual é a sua maior luta, pastor? Orar. Oração. Porque eu sei, meus irmãos, se eu estiver fortalecido em Deus, eu irei de superar todos os obstáculos que a vida nos traz. Que a vida nos traz e é só, às vezes, paulada. O momento bom da nossa vida é a natureza, a nossa família, os amigos. Mas olha como que está o mundo, olha como está o sistema, olha como está o nosso bairro, olha como está o governo no Brasil, olha o que está acontecendo, olha como que estão as pessoas não estão nem aí para Deus, mas nós que servimos ao Senhor, nós iremos de invocar Ele, enquanto nós vivermos, iremos de buscar ao Senhor, e no dia que nós formos morrer, vai ser precioso aos olhos do Senhor, a nossa ida para estar com Ele eternamente. Oh glória! Aí veremos Ele face a face como Ele nos vê. Assim como vocês estão me vendo aqui, eu estou vendo vocês, nós veremos a Deus. Mas agora, por enquanto, é por enigmas, como espelhos, é embaçado. Mas Ele nos vê, Ele nos ouve. Eu recebi muitos benefícios de servir a Deus, de servir Jesus. Muitos benefícios em 20 anos. Primeiro benefício, salvação, me tirou do mundo das drogas. Segundo benefício, meu casamento, me deu uma esposa maravilhosa. Terceiro benefício, me deu 2 filhos com saúde, lindos porque puxou a mãe. Quarto, me deu profissão. Eu era vagabundo, eu só sabia beber, jogar flip e sinuca, e cheirar cocaína, e ficar em boca de fumo, não sabia fazer nada. Me deu uma profissão. Hoje sou comerciante do ramo de relojoaria e joalharia. Deus só me trouxe benefício. Agora, o que darei eu por esses benefícios que Ele tem me feito? Invocar Ele, buscar Ele, meu irmão, na beleza da tua santidade. Ele é bom, tem cuidado de nós, e por isso, sirva ao Senhor com fidelidade no nome de Jesus, amém? Fique de pé, meus irmãos, no nome de